Bom dia para todas que mais tarde vão escutar esta transmissão, este vídeo. Está sendo um vídeo feito com bastante, eu vou dizer assim, que eu almejei algo e não está acontecendo, né? Eu não estou conseguindo fazer, mas amém. Amém. Estamos aqui para fazer o que tem que ser feito, para entregar o que está no coração, o que Jesus já falou, o que já foi colocado, né? Já foi derramado sobre a minha vida. E vamos fazer uma oração de início e começarmos. Amém? Senhor eterno, soberano, querido Deus, nosso Pai, mais uma manhã, mais um dia que estamos aqui e te agradecemos. Te agradecemos e eu louvo a Deus pela vida de cada uma, pela vida de cada família aqui representada. Eu sou grata por tudo, Pai. Eu coloquei as minhas expectativas em Ti, porque quem vai fazer algo, quem vai transformar, quem vai tocar o coração de cada um aqui, não sou eu, e sim o Espírito Santo. Obrigado, soberano e eterno Pai. Obrigado mais uma vez. É assim que te agradeço nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Hoje tem uma palavra reservada para a gente e a palavra, ela é uma palavra bem conhecida, mas é uma palavra que fala muito comigo e eu acredito que vai falar o coração de cada uma aqui também. Nós conhecemos muito bem a passagem de João 4, versículo 7 em diante, onde Jesus, ele desvia a rota, né? Ele sai do caminho que ele estava, ele vai para um lugar onde ele precisava encontrar uma única pessoa. Ele não precisava passar pelo caminho de Samaria, mas ele decidiu passar por ali. Ele desviou e foi ao encontro de uma mulher que nem nome ela tem, né? Ela só é denominada aqui como a mulher samaritana, que vivia uma vida sem nenhum propósito, né? Ela vivia uma vida, vamos dizer assim, excluída. Ela já tinha tido vários maridos. Ela, para aquela época, ela não era bem vista, né? E ela se auto-excluía do convívio das demais pessoas, das demais mulheres. Ela decidia, né, todos os dias ela decidia ir buscar água no poço ao meio-dia. Se nós formos pensar, eu e você, quem buscaria água ao meio-dia? Quem buscaria
com o sol a pino, como a gente fala, água para beber, todos os dias no mesmo horário. Mas por que ela ia nesse horário? Porque no poço onde ela ia não tinha ninguém. Então, ela ia nesse horário. E um dia comum, qualquer, da vida dela, ela estava lá. Uma vez mais, buscando água. E de repente, Jesus chega, né? Ela não conhecia ele. Ele, se fosse vir pela lei daquela época, nem conversar com ela, ele poderia, né? Sozinho. Mas Jesus, ele, vamos dizer assim, que ele quebrou a regra, né? Mas por quê? Porque ele precisava encontrar aquela mulher e salvá-la, né? Ele precisava fazer algo pela vida dela. E assim, uma vez mais, ele fez. Ele começou a conversar. A Bíblia relata que, né, que ele foi fazendo algumas perguntas para ela. E nessas perguntas, ela foi dizendo a ele, né, as respostas que ele pedia. E numa certa altura da conversa, ali no texto diz, né, que ele pediu água. E ela questionou por que ele estava pedindo água. E aí, quando ela questionou o porquê, ele disse que, né, que ele seria e que ele daria a ela a água da fonte da vida. Que se ela bebesse da água que ele tinha para entregar a ela, ela nunca mais teria sede. E assim a história se desenrolou e ele relatou coisas da vida dela que ela escondia, vamos dizer assim, né? Ou tentava esconder, para não ser mais julgada do que ela mesma já se julgava. E assim aconteceu. Ela teve um encontro ali na beira do poço, genuíno com Jesus. Ela teve, naquele momento, a paz. Ana, bom dia. Senhor, bom dia. Bom dia. A gente já começou, tá? Mas depois você vê desde o início, na gravação, tá bom? Estamos aqui compartilhando a história da mulher samaritana em João 4, a partir do versículo 7. E já estava dizendo que assim a mulher samaritana, à beira do poço, ela foi encontrada por Jesus. Num dia comum, num dia quente, de sol quente, onde ela estava fazendo a rotina dela, que ela achava que era o correto, né? Que ela tentava se esconder ali, em meio a tantas dores que ela sentia, provavelmente, porque ela já havia passado por muitas experiências trágicas na vida dela. E à beira do poço ela foi encontrada. À beira do poço, Jesus derramou sobre ela, deu a ela a água da fonte da vida, né? A água que Ele dá para mim, que Ele dá para você, a água que sacia a nossa sede. Foi um encontro genuíno dessa mulher que não tem uma denominação, ela não tem um nome aqui, ela é simplesmente conhecida como a mulher samaritana. A mulher samaritana, eu vejo assim que ela não tem nome, assim como a mulher de Provérbios 31, né, que é tão atribuída de
capacidades e detalhes ali relatado, né, nesse provérbio, eu vejo a mulher samaritana como uma mulher que não tem nome. Por quê? Porque ela representa a mim e a você. Ela representa as mulheres, as pessoas que realmente estão perdidas, estão tão envolvidas em meio a tantos afazeres, a tantas dores, a tantas coisas do dia a dia, a experiências dolorosas, trágicas, muitas vezes, que nós não conhecemos porque nem temos a capacidade, né, vamos dizer assim, de conhecer e conversar com todos. E as pessoas, às vezes, também elas não se abrem, né? Elas são fechadas, elas não querem compartilhar as coisas que aconteceram na vida, porque já foram muito machucadas. E a gente entende, eu entendo isso. Mas a mulher samaritana é uma mulher sem nome, porque é uma mulher, assim como eu, como você, que fomos encontradas, né? Se estamos aqui, se estamos escutando alguém falar do nome de Jesus para nós, se nós o conhecemos, é porque ele já nos encontrou à beira do poço. Ele já nos fez perguntas, acredito eu que naquele momento tão constrangedoras para ela, por ele ser um homem e ele saber tantos detalhes da vida dela. E ela foi confrontada naquele momento, assim como Jesus faz comigo e faz com você. Mas esse confronto que ele faz não é um confronto para machucar, não é um confronto que vai fazer com que você seja ainda mais excluída, vamos dizer assim. Não, ele é um confronto necessário, que eu e você talvez já passamos, já precisamos rasgar o nosso coração diante do Senhor, assumir todos os nossos erros, assumir todos os nossos pecados, né? Dizer: Senhor, entra aqui nesta área, faz o que o Senhor quiser, limpa tudo que tem para limpar, né? Derrama sobre mim a tua água viva, a tua fonte de água viva, sacia minha sede, me ensina um outro caminho, que não seja mais esse caminho que eu percorri até aqui. Então, o encontro à beira do poço, mas por que teria que ser à beira do poço? A Bíblia, ela não nos ensina, não nos fala ali nessa história de João 4, ela não nos fala o porquê que teria que ser no poço. Porque muitas coisas a gente vai ficar sem resposta, né? Muitas coisas na palavra não são para ser entendidas, mas são para ser lidas e daquilo ali a gente tirar algo para a gente poder levar para a nossa vida, né? Para a gente poder trazer à memória aquilo que nos faz, muitas vezes, nos faz sentir dor, porque a história aqui é de cada uma, a história de cada mulher é particular, a dor de cada mulher é particular, né? Ela é uma história verdadeira, porque é você que viveu, mulher, né? É você que passou por aquilo ali, mas Jesus, ele sempre nos espera, né? Ele sempre vai buscar a mim e a você, às vezes em um lugar que nós pensamos assim: quem é que vai vir me ajudar? Quem que pode fazer algo por mim? Só o Senhor. Só o Senhor pode sarar todas as feridas, só o Senhor pode fazer com que aquela história tão ruim, assim quanto a história da mulher samaritana, que já tinha vivido várias experiências
com vários homens e o homem que ela tinha, nem marido dela era. Então, realmente, ela era uma mulher muito excluída, muito falada, uma mulher naquele tempo que não era bem vista, né? E muitas vezes essa experiência, ela pode ter sido vivida por alguma de nós aqui, né? E isso nos mostra que sim, é possível nós mudarmos a nossa história a partir do momento que nós temos um encontro real e genuíno com Jesus. Um encontro com Ele em meio às nossas dores, em meio às nossas dificuldades. Quando nós achamos que já não temos mais nada para fazer, que não podemos fazer mais nada para mudar a nossa realidade, precisamos, eu e você, olhar apenas para Jesus, apenas para aquele que morreu por mim e por você e que fez a maior prova de amor, né? Por mim e por você. E a história da mulher samaritana, ela vem de encontro comigo e com você nesse tempo, nesse momento, porque o Senhor, ele vem convocando, ele vem chamando a mim, chamando a você, ele vem buscando e, vamos dizer assim, apontando a direção que é para ser seguida. Ele quer que eu e você nos dedicamos e realmente nos alistamos no exército dele, né? É um exército grande, é um exército de mulheres que estão sendo chacoalhadas nesse tempo, que estão sendo esticadas nesse tempo, cada uma na sua realidade, cada uma dentro da sua congregação, da sua casa, mas ele está nos esticando, ele está falando ao meu e ao seu coração algo que é para esse tempo, é para agora, né? Os tempos, eles estão diminuindo, né? A vinda do Senhor, talvez eu e você não vamos ver, não vamos ter esta experiência, né? De sermos resgatados por Ele, de irmos para nossa morada eterna, mas a gente vai ter que deixar o nosso legado aqui, a gente vai ter que ecoar a voz do Senhor, a palavra do Senhor dentro da nossa casa, dentro da onde a gente estiver, aonde a planta dos nossos pés pisarmos, e nós podermos falar e termos, né, o dom da palavra, de declarar que Jesus salva, que Jesus transforma, que Jesus liberta e que só Ele pode fazer isso. A minha boca e a sua vai ser usada sim, mas quem vai fazer a transformação não sou eu e não é você, é a palavra do Senhor através da ação maravilhosa do Espírito Santo, né? E por que que eu e você, nós não podemos ficar mais caladas? Eu não sei quanto a vocês, eu não sei o que o Senhor fala ao coração de cada uma para esse tempo, mas eu vou dizer o que o Senhor fala comigo. O Senhor diz que chegou o tempo, o Senhor diz e colocou no meu coração que chegou o tempo de falar, chegou o tempo de que a boca precisa ser aberta, mas não de qualquer forma, né? Não é assim chegar e já querer que a pessoa entenda e compreenda e escute de uma vez assim. Muitas vezes eu e você vamos ter dificuldade, vamos ter resistência. A gente vai falar uma coisa e às vezes a pessoa vai entender outra. E não precisamos ir longe, é dentro da nossa casa, é para os nossos, porque nós precisamos primeiro fazer dentro. Primeiro é dentro, primeiro é em mim, primeiro é em você, primeiro é no nosso coração, é na nossa mente,
é a mudança genuína de vida, é a mudança dos hábitos que já não convém mais. A Bíblia diz que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. A mulher samaritana, ela fez, né, vários atos, ela se casou várias vezes, vamos dizer assim, com vários homens, e ela não era preenchida por nenhum daqueles relacionamentos ali, assim como eu e como você que estamos aqui, já procuramos tantas fontes, já procuramos tantos lugares, tantas pessoas, tantas coisas para preencher o vazio que tinha dentro de mim e de você. Eu vou te dizer que eu hoje eu entendo que eu busquei por muito tempo na minha vida ser validada, por eu e ser vista, por eu fazer muitas coisas e por eu dizer para todo mundo sim, né, me anulando, fazendo às vezes coisas que eu não queria fazer, mas fazendo para agradar. E eu tinha uma fraqueza e eu preciso confessar aqui para vocês, né, por compras. Então hoje eu tenho ainda muitas sementes para colher, infelizmente ou felizmente, para meu crescimento de coisas, né, que eu fiz com relação a, a compras que me deixaram com muitas dívidas, vamos dizer assim, né? Muito enrolada financeiramente. Então, isso era uma fraqueza minha, né? Uma fraqueza minha que até hoje eu preciso me policiar, né? Eu preciso me cuidar, eu preciso vigiar, eu não posso me distrair, eu preciso ter um foco, né? Porque eu já fui encontrada. O Senhor já me encontrou, Ele me tirou de um lugar, de uma situação, Ele me limpou, Ele lavou as minhas vestes, Ele disse, filha minha, você está aqui nesse momento, mas esse momento é momentâneo, é algo que vai passar. Foi uma dor muito grande, foi uma dor tremenda, mas o Senhor, ele foi fiel, ele foi bom, ele foi misericordioso e ele me resgatou. E ele foi me mostrando ao longo da minha vida que tudo que eu fazia, a necessidade de comprar para suprir aquele espaço vazio que eu tinha dentro de mim, era só ele que podia preencher. Era só a água viva que ele tem, que jorra, né, de uma fonte que nunca seca, que pode preencher os espaços. Eu posso dizer assim, de um exemplo que eu gosto muito de, de pegar para mim, que eu vejo o Senhor, eu vejo Jesus, o Espírito Santo, como se fosse um frasco. Imagina um frasco transparente de vidro, cheio de pedras dentro, de todos os tamanhos. E aí, esse frasco, ele vai sendo enchido por água, né? Se você quiser fazer essa experiência, né? Mas você imagine na sua cabeça essa experiência. E você vai enchendo esse frasco com água, esse vidro que seja. E você pode ir observando que essa água que entra ali, essa água que vai imergindo aquelas pedras, ela não fica apenas em um lugar. Não, ela vai em todos os detalhes daquele vidro, em todos os espaços vazios que aquelas pedras estão proporcionando ali dentro daquele espaço vazio, e aquela água, ela vai até aonde você preencher, até submergir todas as pedras que você já colocou ali dentro. E o que eu vejo nesse vidro? O que essa experiência pode trazer para mim, para você? Essa experiência é Jesus na minha vida e na sua, né? Essa experiência do vidro que está sendo preenchido e que as lacunas e os buracos, vamos dizer assim, que tem dentro desse vidro que as pedras, né, próprias formaram, a água ela vai devagarinho, ela vai enchendo. Se você colocar a torneira de conta-gota,
ela vai enchendo devagar, mas ela vai enchendo. Ela nunca para de encher. Se você abrir essa torneira um pouco mais, essa torneira, ela vai encher mais rápido. Se você pegar e derramar de uma vez um recipiente de água, né, só com água ali, ela vai também encher de uma vez. E o que eu quero trazer com isso para mim e para sua vida? Esse encher, seja ele lento ou seja ele rápido, esse preencher da água é assim que o Espírito Santo faz comigo e faz com você. É dessa forma que ele vem devagarinho ou ele vem impetuoso, né? Assim como diz a canção, né? No vento ou na brisa suave. Então, quem que vai fazer ele encher esse vidro? Eu e você. Quem que vai permitir que esse vidro seja cheio e que cada espaço vazio, ou que cada espaço que possa ter uma sujeira ali escondida, essa sujeira vai ser lavada e retirada, porque a água viva que vem de Jesus vai preencher esse espaço. Então, eu e você, nós temos o livre arbítrio e nós temos também a nossa decisão, né? Eu decido, eu decidi mudar, eu decidi que eu não podia mais viver como eu vivi. Eu decidi fazer a minha história, mesmo com as dores, com as feridas, com os traumas, com as experiências que não foram boas, sejam elas com pessoas ou da nossa própria vida. Eu decidi que aquela história, ela não vai ser apagada, porque o Senhor, ele não apaga a minha e a sua dor. Ele não pega uma borracha e vai lá e apaga, e faz com que a gente se esqueça. Não, ele transforma a minha dor e a sua. Assim como ele transformou a dor da mulher samaritana, de muitos maridos, de ser excluída, ele transformou a história dela. Ela se tornou a maior evangelista do nome de Jesus naquela época. Ela falava de Jesus aos quatro cantos aonde ela ia. Eu não sei dizer exatamente tudo que ela fez, mas ela ecoou o nome de Jesus aonde ela foi. Ela saiu bradando naquele mesmo instante que Jesus falou com ela e que deu a água viva a ela e que ela foi preenchida, assim como esse frasco que eu acabei de falar. Ela foi preenchida, coberta pela graça, pelo amor, pela empatia que Jesus tinha, pela dor do outro. Eu e você, nós precisamos olhar para quem está do nosso lado ou para quem está às vezes gritando de certa forma, mas sem nenhuma palavra sair da boca. Mas ela tem ações, ela tem reações, ela age de algumas formas que eu e você que somos lavadas já e remidas no sangue de Jesus, somos criaturas que ele já trouxe e já enxertou na videira, somos filhas, né? Fomos reconhecidas, fomos chamadas de filhas. Nós precisamos olhar com olhos de amor, assim como Jesus olhava. Nós precisamos estender a nossa mão, às vezes não literalmente a nossa mão, mas nós precisamos olhar para o lado e enxergar quem está precisando do nosso lado. Quem precisa de um abraço, quem precisa de uma palavra, quem precisa às vezes de uma provisão. Se você tem ajuda, se você não tem, você pode recorrer a alguém que vai ajudar.
né? Muitas vezes eu posso dizer que o Senhor me impeliu a fazer coisas, a pagar coisas para pessoas, mesmo sem eu ter o recurso, mesmo sem eu ter e olhar e falar assim, Senhor, mas eu não posso, mas o Senhor me impeliu, né, a fazer, Ele colocou no meu coração, e eu não sei quanto a vocês, mas quando é o Espírito Santo que fala comigo, eu não consigo esquecer aquilo, aquilo fica tão latente, aquela palavra ou aquela ação que o Senhor quer que seja feita, ela fica tão na minha mente que eu não consigo, eu durmo, eu acordo e aquele pensamento não sai da minha cabeça. Eu oro, eu pergunto o que o Senhor quer e Ele só confirma e aquele pensamento não sai da minha cabeça. E até eu não chegar na pessoa, eu não ir, não oferecer aquilo que Ele pediu que eu oferecesse, não consigo parar, não consigo parar de pensar. E no momento que a ação é feita, que eu vou e ligo para a pessoa, ou que eu vou e converso com a pessoa, aquilo é como se fosse realmente desligado, né? Eu faço a minha parte, eu entrego aquilo que é para entregar, eu faço o que é para fazer e cumpro o que é para ser cumprido, né? E o Senhor, Ele se agrada de mim, de você, quando a gente está com esse coração disponível, disposto, aberto a escutar a voz dEle e a entender e obedecer. Obedecer imediatamente, a palavra dele diz que nós precisamos obedecer imediatamente, né, ao comando do Senhor. Nós não podemos ficar, e nós ficamos muitas vezes pedindo, né, que Deus confirme, que Deus fale com um, com outro, na boca de um e na boca de outro. Eu posso dizer de uma experiência que eu tive recente na nossa igreja, aonde eu ia todos os cultos, todas as reuniões de oração, e eu questionava ao Senhor, eu falava, Senhor, mas por que tu não fala comigo? Por que tu não usa o profeta para falar comigo? Qual é o problema? O problema sou eu. O que tem que todo mundo recebe uma palavra, uma direção, o Senhor vem e fala, e isso na minha mente estava me incomodando, vamos dizer assim, de certa forma. E numa noite dessas aí, eu não sei dizer qual, o Senhor usa a boca do profeta para dizer assim, lá dentro da nossa igreja, ele diz assim, filha, quem fala contigo sou eu. Você sabe que eu falo contigo. E eu não preciso usar a boca do profeta, porque quem fala contigo sou eu. E naquele momento eu entendi que a minha busca, o meu secreto aqui, ele tem sido visto pelo Pai, né? Ele tem sido escutado, a minha oração, ela tem chegado até o céu. O clamor, as lágrimas, as madrugadas, né? As renúncias, minha e sua, elas têm chegado ao céu. O Senhor, Ele tem se agradado do que eu e você estamos fazendo. Nós precisamos estar sensíveis e com os ouvidos atentos a escutar o que o Senhor está falando. Ah, mas o Senhor não está falando, não. Minhas amadas, o Senhor fala todo o tempo. É nós que estamos com tantos barulhos na nossa mente, com tantas falas na nossa mente, que nós nem conseguimos muitas vezes discernir e entender que realmente é o Senhor que está falando comigo e com você. É o Senhor que na igreja muitas vezes você vai e eu já escutei, né, pessoas falar, mas o Senhor não falou comigo, o Senhor, essa palavra não falou o meu coração. Eu te digo, minha irmã, que eu acho quase impossível a palavra não falar o nosso coração, porque nós somos tão falhas e tão pecadoras, nós somos tão debilitadas, vamos dizer assim, quando se fala da palavra do Senhor, que é tão rica de detalhes, que é tão rica de tudo que nós precisamos entender e aprender para a nossa vida. Eu digo por mim, eu preciso mergulhar tanto nesta palavra,
eu preciso mergulhar tanto, 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 porque cada vez que eu leio a palavra fala comigo. Cada vez que eu escuto uma pregação, a pregação, ela realmente ela me prega, ela, né, ela está literalmente ali na palavra falando pregar. Pregar é o que? É cravar, é pegar as palavras e ruminar, é pegar a palavra e esmiuçar. E eu sinto, eu não sei você, minha irmã aqui, que está me escutando, o que você sente com relação a quando você se dedica ao seu devocional, o que você tem no seu coração que ainda não foi preenchido. Eu sei que eu tenho muita falta de ler a palavra e mergulhar profundamente nesta palavra, seja ela qual for, do Novo ou do Velho Testamento, sempre vai ter algo para que nós vamos trazer para a nossa vida, né? Sempre tem um ensinamento. Ai, o meu filho está assim. A Bíblia nos ensina a lidar com aquele filho. O meu marido não me ouve. A palavra diz tudo o que precisamos. O meu marido não me escuta, o meu marido é assim, e não sei o que e tudo mais. E a gente sempre está apontando o que o outro não faz, o que o outro não me dá, o que o outro não dedica para mim. Mas o que eu e você dedicamos para o outro? O que eu e você podemos oferecer ao outro? Ah, mas eu já faço tudo. Realmente a gente já faz tudo? A gente pode dizer isso? Eu e você podemos dizer isso? Que já fez tudo? Que já tentou de tudo? E que nada surtiu efeito? Nenhuma ação sua surtiu efeito? Então eu vejo como a gente precisa de uma maior dedicação. De uma maior dedicação a estudar o que a palavra de Deus diz para mim e para você. O que vamos tirar de aprendizado da palavra hoje? O que você faz hoje, mulher, que pode transformar primeiro a sua vida? Porque primeiro é dentro, né? Dentro de mim, dentro de você. O que você pode transformar? Porque, como eu já falei, não sou eu, não é você que muda as pessoas. Quem muda as pessoas é o Espírito Santo. É Jesus que transforma. A gente sabe porque nós já fomos transformadas. E não foi porque a mãe, o pai, o marido, alguém falou. Não. Ela pode até ter falado, mas ela não falou algo dela. Ela falou o que a palavra diz, né? Ela declarou o que a palavra diz. E nós aqui, eu e você, que temos o acesso, nós somos um dos países que mais tem acesso à palavra do Senhor. Porque muitos países por aí já não têm mais o mesmo acesso. Já não pode mais declarar e falar sobre Jesus em qualquer lugar. Então eu e você temos essa liberdade de mergulhar profundo nessa palavra. Para quê? Para que eu e você sejamos transformadas verdadeiramente, para que a nossa vida possa ser um exemplo, para que eu e você possamos deixar um legado dentro da nossa casa, dentro da onde a gente estiver, o legado da palavra do Senhor, o que Ele fez na minha e na sua vida, assim como Ele fez na vida da mulher samaritana, o que Ele transformou na vida dela, dando a água da fonte da vida. Ele transformou a vida dela. E ela foi tão grata que ela não esperou Ele dizer, vá mulher, vá e ecoe a minha palavra. Não, ela se sentiu tão liberta e tão livre e tão satisfeita com a palavra do Senhor. E é assim que eu e você precisamos estar. Satisfeitas com quem? Com Jesus. Satisfeita com o quê? Com a palavra. Nós precisamos declarar a palavra. Não sei como orar, declare a palavra. Leia um salmo na vida do seu marido, leia um salmo na vida do seu filho. Faça cultos domésticos, experiências tão genuínas quando nós abrimos a nossa casa. Não precisa ser para ninguém de fora, pode ser apenas para a família, apenas dentro. O Senhor que é dentro de mim, dentro de você, o Senhor que é dentro da tua casa, da minha casa, o Senhor que é a transformação dos lares, a transformação dos casamentos, a transformação dos pais e dos filhos, através da palavra dele,
A palavra dele é completa, a palavra dele não tem meio termo, é sim, sim, é não, não. Tantos ensinamentos, tudo que precisamos está ali. A gente só precisa esmiuçar e estudar, como diz a pastora, ruminar a palavra, assim como, né, o animal rumina o pasto, ele come, ele alimenta, ele enche o estômago dele e depois ele vai, vamos dizer assim, para casa e ele rumina. Ele fica mastigando de novo aquele alimento. E qual é o meu alimento e o seu? O que o Senhor está nos dando nesta manhã a oportunidade? De alimentarmos uma vez mais, preenchermos o nosso espírito, enchermos a nossa casa espiritual, o nosso templo do Espírito Santo, que é o meu corpo e o seu, é a minha mente, é a sua, do que da palavra. Mas não simplesmente escutar e voltar para casa e às vezes o marido perguntar qual foi a palavra e você nem lembra o que foi lido lá na palavra, nem lembra qual é o texto. Não, o Senhor não quer isso. O Senhor não se agrada disso. O meu pai, o nosso pai, ele não se agrada de uma filha que não está atenta, uma filha que não está dedicada. Ele não se agrada. Eu sei e falo porque eu sinto esta vontade, eu tenho esta necessidade. Eu estou falando aqui de mim, minhas irmãs, eu estou falando da minha experiência, de como eu me sinto com relação à palavra do Senhor. Eu me sinto tão, eu me sinto como a semente da mostarda, pequenininha, pequenininha, né? Porque eu sei que esta palavra tem muito para me ensinar. Tem muito para eu aprender, tem muito para o Senhor derramar através da Bíblia na minha vida, para que eu possa transbordar na minha família, na minha casa, na minha rua, no meu bairro, na minha igreja, no meu trabalho, aonde eu estiver. O Senhor tem muito para falar comigo, ainda mais. A gente é tão pouco o que eu e você buscamos, é tão pequeno, vamos dizer assim, com relação a estudo bíblico, a compreensão da palavra, a esmiuçar cada versículo ali, a ficar. Eu escuto às vezes mulheres falar, eu fiquei 3 meses, eu fiquei tanto tempo, 1 mês ou mais, num capítulo da Bíblia. O Senhor me impeliu, né, a estudar aquele capítulo e é isso que eu sinto que falta na minha vida. Eu não sei, né, quanto a vocês, quanto à vida de vocês, né, mas eu falo da minha experiência aqui. Eu me dedico sim, né, a um tempo diário, eu me dedico sim, mas eu sinto que esse tempo é pouco, eu sinto que esse tempo é pequeno. Eu estou entregando algo ao Senhor, mas não estou entregando tudo que eu posso entregar a Ele. Eu não estou me dedicando, né, única e exclusivamente porque tenho um trabalho secular, porque tenho algo fora, né, que eu preciso e que me toma um tempo bem grande, mas eu estou vendo esta necessidade. Eu não sei o que o Senhor vai fazer na minha vida, mas eu já pedi a Ele que Ele mude a minha realidade, que Ele mude a minha vida, né, que Ele me tire da onde eu estou e eu quero me dedicar, eu quero estudar, eu quero aprender, eu quero esmiuçar e aprofundar no ensino que a palavra tem. Ah, mas você quer fazer um curso teológico? Também é muito bom, não estou dizendo que não seja, mas eu quero estudar, eu quero sentar no chão do meu quarto e orar, chorar, ler, entender e ser preenchida pela palavra dele, ser visitada por Jesus, né, naquele tempo ali que eu vou dedicar a ele, né, que eu vou entregar uma adoração genuína e verdadeira do meu tempo. Eu e você, se formos olhar hoje,
responde aí para você, quanto tempo você fica com Jesus? Não precisa falar. Responde para você mesmo. Quanto tempo você fica dedicando ao estudo da palavra, à leitura de um capítulo, a realmente pegar e estudar ali um texto que o Senhor já colocou no seu coração ou que te chama mais, assim como esse texto da mulher samaritana, ele é um texto que fala muito ao seu coração, eu tenho certeza. É um texto, né, é uma história relatada da vida de uma mulher que muitas vezes representa a minha e a sua vida, ou a vida de alguma mulher que você conhece. Então, hoje, se você puder parar e dedicar um tempo, eu não vou dizer nem que é perder aquele tempo, não, é entregar o tempo, né? É entregar a verdadeira adoração com a sua oração, né? Ali, às vezes você não pode parar o seu trabalho, mas você tem um horário do almoço. Minhas irmãs, quantas vezes eu já deixei de almoçar para me dedicar a me debruçar no chão e orar e falar com o Senhor, porque eu sinto essa necessidade, né? Eu tenho essa vontade. Mas precisa ter vontade. Não, não precisa ter vontade, porque às vezes essa vontade ela nunca vai vir. A gente tem que ser honesto. Essa vontade às vezes ela nunca vai vir. Sempre vai ter algo mais urgente na sua vida para você fazer, né? Vamos dizer assim. Sempre tem as urgências. Então, a gente precisa dedicar esse tempo. É um tempo importante que você dedica, que você entrega a verdadeira adoração, oração ao Senhor, a Jesus. E Ele vai te responder. Ele vai olhar para você. Às vezes ali naquele tempo Ele não vai falar nada contigo, mas no decorrer do seu tempo, do seu dia, vão acontecer situações ou alguma pessoa vai vir e vai falar com você e você vai entender que é Jesus falando com você. Você vai entender que aquela oração que você fez logo cedo, quando você se levantou, foi respondida ao longo do dia. Jesus falou com você ao longo do dia, porque Jesus não tem um protocolo escrito. Ele não tem uma cartilha que ele diz que tem que ser assim. Não. Ele fala comigo e com você de uma forma diferente. Às vezes no seu devocional você é cheia, Jesus derrama, você é visitada, você sente até o perfume do Senhor Jesus ali no teu quarto. Muitas vezes você vai orar e não vai sentir nada, mas eu digo que você não precisa sentir nada, porque a presença do Senhor não é um arrepio, a presença do Senhor não é um sentimento físico, não é algo que você precisa sentir, não. A presença do Senhor, ela me acompanha, ela te acompanha onde nós estivermos. Ele pode estar quieto, ele pode não estar falando nada, mas ele nos acompanha. Ele escuta a minha, a sua oração, ele colhe a minha, a sua lágrima. E tudo que fazemos, cada palavra que falamos, cada pensamento que temos, tudo ele sabe. Tudo ele vê e tudo ele guarda, né? Para que mais tarde ele venha justificar a mim e a você. Ele venha nos responder aquela oração que você fez com tanta entrega e que naquele momento daquela oração você não escutou nada. Mas ao longo do seu dia, ao longo, né, dos nossos dias, o Senhor ele vem com as respostas. Ele vem, ele traz pessoas, ele traz situações, ele abre a porta que estava fechada, ele coloca na minha e na sua boca a palavra certa para ser falada para quem precisa ouvir. Nós precisamos ter esse coração sensível e ensinável, os ouvidos sempre atentos ao sussurro do Senhor, ao sussurro suave que Ele vem no meu e no seu ouvido, né?
Às vezes esperamos que ele venha todo pomposo, cheio de, né, de barulho, cheio de muita força, porque o Senhor ele é forte, né? O Senhor ele é impetuoso, assim como o vento, como a tempestade, mas ele também é suave, como a brisa. Ele sussurra no seu ouvido. Por isso que eu e você, nós precisamos treinar os nossos ouvidos, deixar eles sensíveis à voz do Senhor, calar as vozes que ecoam na nossa mente, calar as vozes, muitas vezes da nossa boca, que fala tanto, que nem consegue escutar a voz do Senhor, que é tão cheia de afazeres. Eu já falei aqui e vou repetir, o Senhor não quer que eu e você façamos. Fazer, não, Ele não quer isso. Ele quer que eu e você sejamos como Ele. Que eu e você sejamos como Ele. Que eu seja. Eu não sei a sua oração, minha amada, mas a minha oração é: Jesus, eu quero ser como você. Eu quero ser e ter o teu coração. Eu quero ser assim como você foi. Eu quero ter o amor que você tinha, Pai, pelas vidas, que você tem pelas vidas. É esse amor que eu quero ter. E eu te digo, minhas amadas, o Senhor muda o meu e o seu coração quanto a isso. Quando a oração ela é genuína e verdadeira, o Senhor ele muda, ele coloca o amor por pessoas que os outros vão dizer assim: mas você gosta dessa pessoa? Você ama? Sim, eu amo. Eu amo. Eu preciso dizer que amo, porque Jesus não fez acepção de pessoa alguma. Ele não desviou de mim, ele não desviou de você, ele não condenou a mim e a você pelos nossos pecados, não. Ele veio e nos limpou, e nos lavou e nos encontrou à beira do poço, buscando uma água que podia até secar, buscando uma água que saciava uma sede momentânea da mulher samaritana. Mas a água que o Senhor dá para mim e dá para você é uma água que nunca seca. É uma fonte que jorra. Não é de conta-gota, não. Ela jorra amor, ela jorra compaixão. Ela derrama sobre mim graça, sobre mim, sobre você, graça e misericórdia todos os dias. Ela nos dá a capacidade que eu e você muitas vezes não temos. Não temos a capacidade, mas o Senhor vem e capacita. O Senhor vem e pega o menor e coloca em evidência, mesmo que a gente não queira. Quem ecoa o meu nome e o seu, não sou eu e você. Quem ecoa o meu nome e o seu, se assim for da vontade do Senhor, é Ele. Então, nesta manhã, minhas amadas, entregue uma vez mais os seus caminhos a Ele. Entregue uma vez mais os seus caminhos a Ele. O Senhor diz assim: permaneça firme, mesmo sem controlar tudo. E no versículo de 1 Coríntios 15, 58, ele fala assim: portanto, meus amados irmãos, portanto, minhas amadas irmãs, permaneçam firmes e que nada as abale. Nada as abale. Uma vez mais, mulheres, eu agradeço por vocês estarem aqui. A nossa reunião ela é curta devido ao trabalho daqui a pouco. Então, já são 6 horas e eu preciso encerrar. Que esta palavra você possa ruminar nesse dia, se dedicar, aprofundar nela. Porque eu sei que o Senhor tem muito mais para falar comigo e com você através desta palavra. Que uma vez mais, Senhor Jesus, nós estamos aqui e te agradecemos, Pai, pela vida, pela saúde, por podermos estar acordadas,
pela tua graça derramada nesse dia sobre a minha e sobre a vida das minhas irmãs. Obrigada, Senhor, por colocar as tuas palavras na minha boca, por me ensinar tanto, por me fazer capaz de estar aqui diante das minhas irmãs, compartilhando a tua palavra, compartilhando o teu amor. Muito obrigada, Senhor Jesus. Nós te agradecemos assim por esse dia. Em nome de Jesus. Amém. Que cada uma seja grandemente abençoada nesse dia, minhas irmãs. E se puderem, estudem mais um pouquinho. Se dediquem mais um pouquinho nesse dia. Não precisa ser agora, mas ao longo do seu dia. Entregue a tua verdadeira adoração a Ele. Entregue o teu verdadeiro tempo, o teu tempo que tu tem. Porque não é um tempo perdido, é um tempo depositado aos pés da cruz, no altar do Senhor. Que é nesse altar que devemos entregar as nossas aflições e as nossas dores. E o nosso dia seja grandemente abençoado e cheio da presença. Graça e paz a todas nesse dia. Muito obrigada. Deus abençoe. Tchau, tchau.